Câmera Total de volta ao vivo nesta quarta-feira. Bom, como você já percebeu, a Viviane Novaes já está aqui nos nossos estúdios. Para quem começou a acompanhar o nosso programa a partir desta semana, eu reforço aqui. Enquanto eu estou sozinho na frente das câmeras, eu posso ficar sem a minha máscara. A partir do momento que tem mais pessoas aqui no estúdio, a gente coloca a máscara para garantir a segurança de todos. Então, Viviane Novaes, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente neste momento. E eu começo aqui a falar dentro do Notícias da Metrópole sobre o lançamento que foi feito ontem aqui na cidade de Campinas. Foi lançado o Programa de Segurança para Motos e Motociclistas, que tem como objetivo regulamentar a atividade de motofrete e reforçar também a execução da lei de poluição sonora. Para fazer esse lançamento, o prefeito da cidade, Dário Saad, fez uma live em suas redes sociais e ele comentou sobre esse lançamento. Vamos ver. Do Programa de Segurança para Motos e Motociclistas, com assinatura de um decreto que regulamenta o motofrete aqui em Campinas, e também anunciamos ações para redução da poluição sonora em Campinas e também, nesse sentido, ações para redução da surdez que muitas vezes acomete os motociclistas por excesso de barulho das motos. E o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, detalhou este programa. Vamos ver. Programa de segurança para motos e motoristas. Primeiro, é a regulamentação do motofrete. Existe uma lei federal, pode passar, por favor, que eu vou explicar. Existe uma lei federal, né, a Lei 12.009 de 2009, que cria essa questão do motofrete, e uma lei municipal, né, que é de 2010, que fala sobre essa questão dos motofretistas. Nós estamos, a partir de amanhã, né, prefeito, será publicado o decreto que vai regulamentar essa lei municipal, que especifica as regras de segurança do serviço de transporte de mercadoria em motocicletas e motonetas. Aqui nós colocamos a diferença de uma e de outra, né, uma é posição montada e outra é a posição sentada, né, a motocicleta e a motoneta. Esse decreto, embora ele seja publicado amanhã, nós vamos ter um prazo de 180 dias para ele entrar em vigor, que é o tempo que a equipe da inspeção da INDEC vai ter para se organizar e, a partir daí, ter condições de fazer as inspeções nos motofretistas, né? É basicamente isso. E a lei da poluição sonora, que é uma lei municipal, né? A INDEC, ela vai atuar com apoio dos demais órgãos de fiscalização, conforme o artigo 15 dessa lei. E essa lei da poluição sonora, nós vamos atuar nas formas de blitz, né? São as blitz que vão ser... E aí é importante falar uma coisa. A motofrete, como já diz o nome, é somente para os motofretistas. Já a questão da lei da poluição sonora são para todas as motos, todas, sem exceção. E o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, também participou deste lançamento e ele comentou a iniciativa. Prefeito, eu fico muito satisfeito, principalmente através do Legislativo da cidade de Campinas, que era uma regulamentação que há muito tempo faltava e que a gente vem sistematicamente solicitando um decreto dessa natureza. Nós sabemos, o próprio secretário de Segurança, Cristiano, disse que na Norte-Sul tem um dos pontos onde acontece muitas vezes esses barulhos de moto. A gente sabe que ali na Norte-Sul é um ponto onde se aposta até corrida e coisa desse tipo. Aquela parafernália que se faz com moto. Isso traz segurança para o motociclista, segurança para os motofretistas e também para a população. Imagina na periferia da cidade o que acontece. Muitas vezes, com racha dessa natureza de moto, barulho infernal,
Às vezes no sábado, no domingo, a gente ouve aquelas motos com aquele, sei lá, eu não entendo muito de moto, mas aqueles escapamentos ou sem o abafador ou coisa desse tipo, e que atrapalha muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas que querem descansar, porque na segunda-feira tem que levantar cedo. Imagina, eu moro na Vila Padancheta, na periferia, e de vez em quando tem uma moto ensurdecedora que faz um monte de... Ela passa em todas as ruas, parece que ela passa em todas as ruas do bairro para não deixar, né, o povo dormir. Então isso, eu, em nome da Câmara Municipal, eu agradeço esse decreto. E ainda falando sobre a cidade de Campinas, a Prefeitura realizou um censo para saber quantas pessoas estão em situação de rua aqui na nossa cidade. Infelizmente, os números aumentaram, mais pessoas estão vivendo nas ruas de Campinas. E o Michel Morim é quem traz os detalhes desse censo. A Prefeitura de Campinas divulgou que houve um aumento de 13,4% de pessoas em situação de rua na cidade, no ano passado, 2021. A comparação é em relação a 2019, o último ano que o levantamento foi feito. Em 2019, eram 822 pessoas em situação de rua. 2021, o número saltou para 932. Que seja por uma questão social, mas também econômica, trazida pela própria pandemia, né? Então, acho que isso tem sentido, a gente percebe que exatamente os 2 ponto pouquinho por cento que aumenta, está relacionado ao primeiro ano na rua. Então, a gente já reassocia a questão da pandemia, sim. A contagem revelou que a maioria da população em situação de rua está situada na região leste de Campinas, que abrange o centro, com 50,72% do total. A segunda colocação ficou com a região sul, com 22,97%. A região com menor número de pessoas em situação de rua foi a noroeste, com 3,34%. A região central é histórica, né? Então, assim, isso em qualquer lugar do mundo que a gente for fazer uma avaliação e uma contagem de população em situação de rua, a gente vê a alta concentração no centro, que é tendencioso para isso, né? A questão do homem, que geralmente é o homem, a gente vê, quando olha a pesquisa, todos os dados que estão aí, o uso do álcool, o uso da droga, a questão familiar, né? Então, geralmente é isso que leva a pessoa a estar na rua. E um grande número, geralmente, são homens. A pesquisa apontou ainda que a maioria é de homens, com 82%, e as mulheres representaram 15%. Em relação ao tempo de vivência na rua, a maioria, 20,1%, está há mais de 10 anos. Já em relação à faixa etária, a maioria da população em situação de rua está entre 40 e 49 anos, o que representa 31%. Quanto ao nível de escolaridade, a maioria, 42%, tem o ensino fundamental incompleto. Já em relação à raça, a contagem apontou 45% de pessoas em situação de rua pardos, 29,2% de brancos, 23,9% de pretos, 1% de amarelos e 0,8% de indígenas. Se juntarmos pardos e negros, esse contingente populacional passa a representar 69% da população em situação de rua. Então, isso é o nosso grande trunfo em relação à contagem, né? A gente pode fazer um olhar para melhorar os nossos serviços, ampliar acesso e promover outras políticas que se façam necessárias. Esse censo é de suma importância, né, para a gente ter o real panorama de como está a cidade de Campinas, infelizmente, com quase 1.000 pessoas em situação de rua. E esse panorama mostra, né, na maioria são homens, o tom de pele, né, pardos, depois brancos e negros. A gente tem na faixa etária entre 30 a 40 anos. Então, para a gente ter essa real dimensão. E aí, como foi explicado na reportagem, né, infelizmente as pessoas com problemas com álcool, com droga, problemas familiares. A gente tem as questões também que são inerentes à cidade de Campinas, uma questão nacional, global,
sobre situação econômica do país, inflação, desemprego, e as pessoas acabam ficando em situação de rua. Então, este panorama é importante para a gente ter futuramente políticas públicas direcionadas, voltadas a essas pessoas, né? Exatamente, como ela disse, né? Infelizmente, o número aumentou, mais de 13% aí de moradores em situação de rua, e políticas públicas com base nesse censo, com certeza, vão ser realizadas aqui na nossa cidade. Vivi, a gente volta a falar sobre saúde aqui no nosso Câmara Total, nas notícias da Metrópole de Campinas, porque estudos com a Coronavac continuam de acordo com o Instituto do Butantan. Continuam, sim, e teve agora mudança aí na fase. Para o pessoal de casa entender, é um estudo da efetividade da vacina Coronavac. Esse estudo está sendo realizado aqui em Campinas e também na cidade de Araraquara desde o dia 18 de agosto do ano passado, e agora entrou em uma nova fase. Vamos entender? Nessa nova fase, nessa etapa, os pesquisadores vão entrar em contato com as pessoas por meio do telefone, por meio de mensagem aí de celular, com pessoas que tiveram suspeita de Covid-19 e coletaram o exame RT-PCR. A mudança aconteceu em razão da queda de números no ano passado, então agora tem toda essa mudança aí na coleta dessas informações. Esse trabalho vai até março desse ano e ele é financiado pelo Instituto Butantan e realizado por meio de parceria entre a Santa Casa de São Paulo, o Departamento de Medicina Preventiva e Tropical da Universidade de São Paulo e a Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Então, um estudo coletivo que tem como objetivo aí saber sobre a efetividade dessa vacina. Na primeira fase, pacientes não vacinados ou vacinados com Coronavac, 1 ou 2 doses aí, que procuraram serviços de saúde municipal, foram entrevistados. E nessa fase, então, os profissionais, vão entrar em contato por telefone e também por meio de mensagem. Então, atenção aí. Em cada município participante, Campinas e Araraquara, serão avaliadas cerca de 1.800 pessoas que tiveram sintomas da Covid-19 e realizar, então, esse exame de PCR com resultado positivo ou negativo. Desse total, serão cerca de 600 em cada uma das seguintes faixas etárias: 18 a 59 anos, 60 a 79 e a partir dos 80 anos. Então, todas as faixas etárias aí sendo contempladas por meio dessa pesquisa para a gente saber, né, sobre a efetividade dessa vacina. Exatamente, a gente continua informando assim que saírem os resultados, a gente volta a informar aqui nas notícias da Metrópole dentro do nosso Câmara Total. Vivi, a gente segue falando sobre saúde agora, a gente já falou um pouquinho sobre a Covid-19. Para aqueles visitantes que vão ao hospital do Mário Gatti visitar paciente, tem uma mudança. Tem sim, e por causa da pandemia, né? O aumento de Covid está aumentando, está subindo, os casos de Covid, né, estão subindo na nossa cidade. Gripe também, tem bastante gente procurando os hospitais, então todo cuidado é pouco. Por isso agora, a partir de hoje, olha, já está valendo, hein? Quem for visitar pacientes no Hospital Municipal Mário Gatti terá apenas 15 minutos. Antes, esse tempo era de 30 minutos que podia ficar com a pessoa que está lá internada, mas agora passa a ser 15 minutos. A medida, então, ocorre em função dessa nova onda de casos de Covid e também de gripe e visa, claro, proteger os pacientes, né? A situação já é delicada no hospital e tem que sempre procurar cuidar dessas pessoas que estão internadas. O hospital ainda pede que apenas um representante da família realize essa visita durante esse período de internação. E a adoção de medidas de proteção são sempre aí exigidas. Você que vai visitar um paciente lá no Mário Gatti, máscara, uso de álcool em gel para entrar e para sair do hospital. E as visitas deverão evitar contato físico com os pacientes, contato com objetos do ambiente hospitalar. Também não é permitido, neste momento, o uso de celular. A gente sabe que o celular está ali na mão, a gente coloca em cima do sofá, em algum lugar, coloca ali no balcão. Celular é um objeto que tem muita contaminação. Por isso, nesse período de visita, está proibido utilizar
celular. Não se esqueça, então, vai visitar alguém, tenta ir sempre uma pessoa nesse período aí de internação. Máscara, álcool em gel na entrada e na saída. Infelizmente, por causa disso, as visitas aos nossos entes queridos, né, que eram de 30 minutos, agora passando para 15. Medidas importantes que estão sendo tomadas, necessárias de acordo com o avanço, infelizmente, da Covid-19, novamente no início do ano agora de 2022. E Vivi, antes de encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, o consumidor vai ter que preparar o bolso mais uma vez, porque a partir de hoje sobe o preço da gasolina, já subiu nas refinarias de R$ 3,09 para R$ 3,24, uma alta de 15 centavos nas refinarias, e este preço, obviamente, ele é repassado para nós consumidores, e tem também uma alta no diesel de R$ 3,34 para R$ 3,61. Se eu fiz a conta certa aqui, uma alta de 26 centavos, que claramente isso aí é para as refinarias e depois para os nossos consumidores. E olha só, ontem, né, o IBGE, ele divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou 2021 com 10,06%. É a maior alta desde 2015. O etanol ficou 62,23% mais caro, a gasolina subiu 47,49% e o diesel uma alta de 46,04%. Então, você, consumidor, você que tem o seu veículo, já prepare o bolso, porque neste início de ano a gente já teve uma alta aí, né, no preço da água, que nós já reportamos aqui no nosso Câmara Total. Tem todos os impostos, IPTU, IPVA, a taxa de ônibus subiu também. E agora mais uma alta nos combustíveis. Começo de ano pesado aí para o nosso bolso, né? Sem sombra de dúvidas, por isso que é importante o planejamento aí do orçamento para você colocar na ponta do lápis, que hoje tem o nosso quadro. Hoje vai falar sobre cartão de crédito, que é importante também, porque muitas pessoas fazem dívidas, então se organize aí para você não fazer dívidas. Vivi, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo, contando aqui mudanças na Câmara de Campinas, importante para todos os cidadãos, e também nós temos entrevistas com vereadores hoje. Com certeza, daqui a pouquinho eu estou de volta para trazer tudo que está acontecendo na Casa de Leis aqui em Campinas. Até mais. Até daqui a pouco.